Valor de la presencia del Espíritu Santo que ya está inundando los corazones. Y muchos aquí van a se empoderar de su bendición en esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para soltar a los corazones? Amén. Yo quiero invitar a toda la gente, tanto los que congregam aqui como os invitados, que abram sua Bíblia em nome de Jesus, em uma palavra que vou aqui a predicar e vamos aqui reflexionar em el primeiro livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, ok? Capítulo 7. Primeiro livro das Crônicas fica depois do segundo livro de los Reis de Israel, ok? Primeiro livro de las Crônicas, capítulo 7. Vamos meditar aqui, reflexionar em el versículo de número 23. Aleluia. Mientras os irmãos estão buscando a referência, quero saludar a Deus por la vida da pastora Edivânia Alves, pastora presidente desta casa, toda a sua família que vive aqui, sua filha Fanny, sua irmã que também está pastoreando outra igreja em outra parte de aqui, toda a família, que Deus siga abençoando, seu irmão Lau, a cunhada Sandra, toda a família. Feliz de mirar meu amigo Jackson, mira como está gordito, está morado, com os cabelos, sim, e agora está todo feliz, não? Com sua Cinderela ao lado, não? Sim, mira, este nome é profético, varão, Cindy de Cinderela, tu Cinderela, amém, irmão? Deus bendiga a todos que conosco, que estão aqui. Estamos hoje em serviço de família e Deus ha puesto esta palavra em meu coração, que vou a predicar para as famílias aqui. Mira como está escrito a palavra que passo a ler em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Assim diz a Escritura: entrando ele depois a sua mulher, ela concebeu e pariu hijo, ao qual puso por nome Beria, porquanto havia estado em aflição sua casa. E eu quero predicar hoje, esta manhã, na barra el tema: que devo ser quando minha casa estiver em aflição? Pode sentar-se. Amados irmãos, irmãs, pueblo del Senhor que está aqui conectado em esta manhã, estamos aqui bajo texto por lo qual o Espírito de Deus ha puesto em meu coração para reflexionar em esta manhã. Estamos aqui em serviço de família e quando, mientras está orando, reflexionando, pedindo ao papá para empezar a falar em meu coração, para trazer mensagem, Deus ha puesto em meu coração esta palavra, porque nós, quando miramos esse texto em el livro de primeiro de Crônicas, estamos mirando uma série de nomes, genealogia, aquele montão de nomes, el varão engendrou tal, que engendrou tal, que engendrou tal, que engendrou tal, e aquela lista quase interminável de nomes que nós muitas das vezes, amados, nos quedamos cansados de ler tantos e tantos nomes. E generalmente quando nós estamos a reflexionar este livro, o primeiro livro de las Crônicas de los Reis de Israel de Judá, nós solamente reflexionamos em el capítulo 4, nos versículos 9 e 10, onde está a oração de aquele varão muito conhecido chamado Jabes. Sin embargo, mirando aqui outras genealogias, eu he me deparado com esse texto bíblico, porque esse texto está falando sobre a história de varão que era, amado, descendente da tribo de Efraim.
E este varão, amados e queridos irmãos, que era, amado, descendente direto da tribo de Efraim, este varão agora estava passando um processo de grande dolor. ¿Por quê? Porque dice a palavra que os hijos de Gat entraram a las tierras de Efraim para quitar, amados, quitar sus ovejas, quitar, amados irmãos, todos sus pertences, quitar los ganados, quitar tudo que pertenecia àquele varão. E disse a palavra que mientras los hombres de Gat entraram em sua hacienda para quitar sus ganados, mataram sus hijos. Disse a palavra que sus hijos morreram. Como está a palavra em el plural, luego entendemos que no mínimo 2 hijos de este varão morreram devido a serem azotados, golpeados, heridos hasta a morte por estes varones. E este homem se quedou muitos dias em aflição, pero, amados, Deus ha regalado este varão com sua graça e com sua misericórdia. E depois de muito tempo de dolor e de sofrimento, este varão ha enredrado com sua esposa um hijo, pero aquele tempo de alegria se cambiou em tempo de dolor. Por quê? Porque este varão, quando foi, amados, poner um nome para seu hijo, ele pôs este nome, Beria. E este nome, Beria, significa aquele que hace dano a minha casa, aquele que traz aflição em minha casa. Quando nós miramos esse texto, por exemplo, em las Bíblias em português, que não foi escrita em la versão Reina Valéria, que ustedes de habla hispana têm o costume de ler, nós brasileiros leemos a versão, amados, Juan Ferreira de Almeida. Allá está escrito: puso este nome porque iba malo su casa. Sua casa não estava bem. E quando falamos de casa, não falamos de casa de parede, de cimento. Sua família não estava bem. E aqui, mirando esse texto, Jeová pôs em meu coração para predicar aqui em esta manhã, em este serviço de família, porque há gente aqui que está peleando por seu hogar, peleando por sua família, peleando por seu matrimônio. E quizás você está como este varão, este descendente da tribo de Efraim, que estava hasta mesmo, amados irmãos, bendecido por Jeová por ter outro hijo, para, amados, compensar a soledad de seus filhos que haviam sido muertos por aqueles homens. Pero a coisa estava mal em la casa. E eu venho predicar hoje: que devo fazer quando minha casa está em aflição? Que devo fazer quando minha casa passar por experiências malas? A primeira coisa que eu quero compartilhar: primeiro, não viva isolado em dolores bajo la soledad, porque mira como está escrito esse texto. Em el versículo 22 escrito está: e Efraim su padre hizo duelo por muitos dias e vinieron sus hermanos a consolar. ¿Por qué los hermanos de Efraim vinieron a consolá-lo? Porque miraram que este varão, Efraim, se quedou muito tempo, amado, em dolor, apartado de la gente, tomado por um espírito chamado depressão e soledad. Amados irmãos, eu quero dizer uma palavra: soledad pode engendrar depressão. As pesquisas indicam que mais de 55% de los jóvenes que vivem em Japão suicidam-se por depressão, por estar, amados, insatisfeitos por la vida, estar, amado, em um isolamento em seus quartos, quedando cerrados em seu mundo de dolor, de crises, de tristeza, de depressão. Solamente em um país de acá, em Bélgica, a estimativa é maior.
Señor. Y mira, esto es tan preocupante que el autor en Hebreos, capítulo de número 12, versículo 15, habló para nosotros que la raíz de amargura ha contaminado muchas personas hasta la muerte. Yo quiero decir una palabra del parte de Dios. Dios te ha traído aquí en este servicio de alabanza, de adoración, de una iglesia comprometida con la oración, con el ayuno, con la santidad, una iglesia que es una iglesia de familia, porque aquí vivimos en familia, porque estamos en la unidad de Cristo. El amor del Señor ha rellenado nuestros corazones y Dios te ha traído aquí para decir una palabra. Mientras tanto, tú estás bajo sufrimiento en tu matrimonio, con sus hijos, con su esposo que aún no é cristiano, problemas en la casa, dolores, amado, falta de comunhão em meio de tu família. Eu venho dizer uma palavra, divida a carga com a gente. A Bíblia Sagrada diz que nós somos membros uno de los outros, e quando um membro del corpo de Cristo está sufriendo, todo o corpo sente dolor, pero quando um membro del corpo de Cristo se alegra, todo o corpo de Cristo se hace feliz e se alegra. Deus está dizendo uma palavra para ti. Eu venho dizer uma palavra. Repara o texto, meu amigo evangelista Jackson. O texto escrito está aqui: este varão estava bajo solidar, um isolamento muito grande, e seus irmãos vieram a consolar, e Deus já ha traído persona, gente aqui para te consolar, consolar com a alabança, consolar com a palavra, consolar, amados, com a ministração de fogo sobre sua cabeça. Pero eu venho dizer uma palavra, eu venho dizer que Jesus de Nazaré é o amigo mais chegado, que sua irmã está aqui para consolar tu vida por meio do Espírito Santo. Ele falou para nós outros: não os deixarei solo, eu rogarei a mi Padre, ele os enviará el Consolador, el Espírito de verdade. Efraim foi consolado por seus irmãos, a igreja Ebenezer é consolada por los creyentes e por el Espírito Santo para nos ajudar a passar o dolor e o sofrimento, irmãos. Aleluia. Deus está dizendo para você: não é pecado carregar sua carga solo, pero Deus também está dizendo: não é pecado dividir a carga. Há momentos que necessitamos abrir nosso coração a outra gente para receber uma consejeria bíblica e sermos fortalecidos em Ele, porque está escrito em Eclesiastes: melhor dois do que um, porque quando um cai não há quem levante, pero quando um cai, quando o outro está ao redor, ajuda a levantar esta pessoa. Eu quero dizer uma palavra del parte de Deus. Quizás as coisas estão malas em tu hogar, quizás tu casa está passando um tempo de aflição, quizás tu família, tu matrimônio está vivendo bajo as aparências, quizás você ha perdido coisas em la vida que está dolendo muito em seu coração, e aí tu não ha sido restabelecido. Pero eu quero dizer uma coisa: um sonho, uma promessa, um projeto, uma bendição que quizás tu ainda não ha logrado, não significa que Deus ha estabelecido um ponto final em sua vida. Deus pode engendrar algo novo em você, barro na palavra. Eu imagino, amados irmãos, pastor Edivânia, los irmãos de Efraim, dizendo para sua irmã Efraim: salga deste quarto, tu está bajo um isolamento muito grande, repreenda esta soledade, o mundo não vai parar por causa de tu dolor, por tu processo, mientras tu está llorando, bajo a soledade, porque tu não vai estar engendrar outra vez, ter hijos outra vez. Repare a palavra de eles, irmãos, eles estavam traindo na palavra para ser aquele varão volver a engendrar. Deus está ponendo em seu coração ganas de engendrar projetos, engendrar sonhos, engendrar uma nova temporada em Ele, em el
nome de Jesus Cristo, eu venho profetizar. E o que Deus hace para engendrar em nós outros novas ganas, novos projetos, novas expectativas, novas esperanças, novas experiências, nova família, novos começos, através de uma palavra, porque a palavra do Senhor aceitou a diferença na vida de aquele que está bajo o processo de dolor. Tanto é verdade que está escrito em Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 22, está escrito que a solicitud del hombre, amados, duele su coração e lo azota, pero una buena palavra o alegra e o levanta. Bendito seja o nome do Senhor. Eu venho predicar hoje, a palavra de Jeová te levantará, a palavra de Jeová levantará tua autoestima, a palavra de Jeová levantará su ministério, a palavra de Jeová levantará sus hijos que estão descarriados para o poder del pecado. Pero eu venho dizer uma palavra: tus hijos são herência de Jeová. Deus está dizendo para você: aquele que foi apresentado em este altar, em la terra de Canaã, chamada Igreja Ebenezer, ou em outra igreja cristiana, não se quedará em Egipto para sempre, porque quem foi apresentado para o Deus que habita em la terra que emana leite e miel, não deixará tus hijos em esclavitud del pecado, de la marihuana, cocaína, drogas, amistades malas e tórricas. Eu venho profetizar: algo novo será engendrado em ti, em nome de Jesus Cristo. Algo novo será engendrado em tu pareja, em nome de Jesus Cristo. Parejas aqui vão se levantar para viver novos começos em tu matrimônio. Não haverá divórcio, não haverá separação, porque o que Deus uniu, Satanás não pode separar e apartar. Eu sinto a glória, eu sinto a presença, em nome de Jesus. Satanás está sendo echado fora das famílias aqui. Não te intrometas, Satanás, com a família da igreja Ebenezer, porque esta casa e as famílias desta casa pertencem ao Senhor. Arabacaia sai, aí um fuego, como dizem os dominicanos, candela chip fuego, está forte a presença, aí uma tenura aqui, as coisas vão volver a estar bajo o controle de Deus em esta temporada, em nome de Jesus Cristo. E mira, Efraim volviu a engendrar com sua esposa, e ela se quedou embaraçada. Deus pode engendrar em tu coração novos começos. Deus pode engendrar em tu coração novas esperanças. Deus pode engendrar em tu vida ministerial novo ministério. Deus pode engendrar em tu vida uma nova temporada econômica. Deus pode engendrar em tu matrimônio período de luna de miel outra vez, e ajustar as coisas que necessitam ser ajustadas. Bendito seja o nome do Senhor. ¿Por quê? Porque não estamos bajo o jugo de Satanás, estamos bajo a promessa de Cristo. E o que está escrito em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: agora pues, se alguém está em Cristo, nueva criatura é, as coisas viejas se han passado e tudo se la hecho nuevo, em nome de Jesus. Pero vamos aqui dar prosseguimento. Espero que os irmãos estejam orando por mim, porque eu não hablo espanhol 100%, eu hablo quizás uns 50, 60, pero predicando, vamos perfeccionando. Em terceiro ponto principal de este mensaje bíblico, para Deus enseñar como você pode cambiar os tempos de aflição, como Deus pode trazer novos começos. Se tu casa, se as coisas allá estão muito malas, eu quero dizer, em terceiro lugar,
Sepulte tu passado, porque se tu te acuerdas de tu passado, Ele sempre azotará tu vida. Aleluia, glória a Deus. Porque mira, Efraim ha escuchado a palavra de seus irmãos, tanto os irmãos mais novos e quizás os irmãos mais viejos, e assim também a igreja. Os irmãos mais novos são os creyentes que estão a nosso lado. O irmão mais viejo é Jesus, porque Ele é eterno. É o Espírito Santo. Então nós sempre vamos escuchar palavra de irmãos mais novos que estão na igreja e de nossos dois irmãos. É Jesus, é o Espírito Santo. Os irmãos mais velhos que são eternos, que sempre vão trazer consejeria a mim e a ti. E aí os irmãos de Efraim estão aconselhando a ele: salga de seu quarto, pare de llorar muito, não se quede como um pobrecito, o mundo não vai parar por causa de tu dolor, sabemos de tu dolor, perdemos nossos sobrinhos, estamos tristes como tu também está, pero levanta-te, quita esta roupa de Sicílio, de luto, cambia tua vida, o mundo não vai parar por causa de tu dolor, volta a engendrar. E ele seguiu a palavra, embaraçou sua esposa. Parece que tudo estava lindo quando miramos a história, pero disse a palavra, depois ele se ligou a sua mulher, ou seja, tuvo relações sexuais com ela, e ela concebeu. Por quê? Porque volviu a engendrar, ficou embaraçada, e deu à luz a um filho, a qual puso por su nombre Beria, porquanto havia estado em aflição sua casa. Precisamos reflexionar. Quizás Beria estava trabalhando com suas ovelhas, com seus bois, com suas cabrias e todo aquele rebanho de ganados que estava allá em meio do seu prado. De repente, um de seus empregados habla para ele: Beria, deja a coisa, apresura-te, tu mulher está a parir. E ele sai correndo, todo feliz, todo lleno de felicidade. E aí o bebê nasce. Amados irmãos, há uma tremenda alegria em el princípio, pero tudo pareceu muito lindo, mas não foi assim a coisa, porque quando ele pega o bebê por seus braços e mira a criança, mira o niño que havia nascido, o passado ha renascido em seu coração. ¿Sabe por quê? Eu imagino por quê. Porque mira, o nome da criança era Beria, significado aquele que trai aflição em minha casa. Pero como um bebê de um dia vai trazer aflição em uma casa? Não existe isso, irmão. Para alguém trazer aflição em sua casa, já deve ser adulto, saber o que é correto, o que é errado, saber o que é cerveja, saber o que é álcool, droga, roubo, esse montão de tonteria. Ele era um bebê. Então, como um bebê vai trazer aflição à casa ao ponto de ter seu nome, Beria, aquele que traz dolor, aquele que traz sofrimento, aquele que traz aflição em minha casa? Sabe por que ele recebeu esse nome? Sabe por quê? Porque quando o papá pegou o ninho e quando le mirou, eu creio que o ninho teria os olhos igual a um de seus filhos que havia muerto. O pelo de sua cabeça tinha o color igual do outro filho que havia muerto. A color de la pele de este bebê quizás era igual a de outro filho que havia sido muerto. Quando ele pegou o bebê, o passado estava mais vivo do que nunca. Mientras tu não vences tu passado, tu não vai avançar mais uma milha com Deus. Mientras tu está reflexionando tanto com as coisas que tu has perdido, tu has olvidado que o Senhor que tu serves é o Senhor que é poderoso para trazer restituição, como ha traído para a vida de Job. Mientras tu está reflexionando e
tu está aí tendo quejas, eu perdi tal persona, um amigo mais cercano a mim me ha tracionado, como eu queria estar com ele, eu não hizo nada, e tu se queda aí reflexionando solamente nas coisas do passado. Deus está dizendo, mientras tu estás aferrado, apegado, cimentado, paralisado em tu passado, provavelmente as coisas que Deus já te ha regalado estão frenadas em tu vida. Sabe por quê? Porque tu precisa destroçar esta muralha de rancor, ressentimento, culpas e dolores do passado que te hace frenar en la caminhada com Deus, bajo la caminhada para empoderar-se de las promessas e de la bendición. Pero Deus me ha traído aqui para dizer uma palavra. Berías estava carregando um peso psicológico que nem sequer merecia carregar, porque ele era um bebê de 1 ou mais 2 dias de vida al máximo, e seu papai estava falando, este traz dolor, este traz sofrimento. Eu venho predicar uma palavra, quizás você está aqui em esta cidade, servindo a Deus em este hogar, pero quizás tu família está maldiciendo sua vida, porque eles não são cristianos, e tu está aqui bajo um peso, amado, por problemas do passado. Quizás tu está aqui e tu ainda não há seguido adelante, borrado é rancor, la mágoa, é ressentimento e todos os malos sentimentos que está detenendo seus passos para caminhar e para avançar em vitória. Mientras Efraim pensava em el passado, sua casa estava em aflição, pero eu venho dizer um mensagem, uma palavra de Deus. Está escrito em el livro de Isaías, capítulo 43, versículo de número 18 hasta 19. Mira lo que está escrito. Está escrito: não penseis em las coisas passadas, e nem reflexioneis e considereis las antiguas, porque eu, Jeová, sou poderoso para ser uma coisa nova. Aleluia. Está escrito também em el livro de Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 13 hasta el 14. Mira lo que está escrito la palavra de Deus, que ahora voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira como está escrito: hermanos, pues yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente las cosas que se quedan atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí, prosigo a la meta, ao prêmio de su supremo llamamiento em Deus, em Cristo Jesus. Há metas que tu deve obter, a bendição que tu deves lograr. Mientras tu está mirando hacia atrás, o passado te frena. Recuerda-te, hermanos, de los hijos de Israel, enquanto estavam marchando adelante, não estava mirando el mar rojo, pero quando começaram a mirar atrás e mirar los carros, los caballeros, los jinetes e el faraó, temblaram e pararam. Deus está dizendo: eu lhe amei você não para viver uma vida para reflexionar a las coisas que se quedaram hasta atrás. Eu te amei para seguir adelante, marchando sua bendição, empoderando-se de seu milagro, caminhando na terra em vitória, para legar hacia arriba, para estar comigo, juntamente com tu casa, servindo a minha presença. Eu sinto a presença e a glória de Deus aqui. Eu quero fazer 3 perguntas aqui para esta igreja tão bendita e tão especial aqui nesta hora. A primeira pergunta: quem vive? Está muito débil este clamor. Quem vive? Aleluia, a su nome. E ao pueblo de Barcelona que está aqui, dê um forte aplauso ao Senhor em esta palavra. A quarta ensinança que esse texto me traz: mira,
Efraim está frenado devido a su pasado. Su hijo Bería nació, pero Ayún tenía recuerdos de sus hijos que habían muerto. ¿Por qué? Porque las características del ADN de los muertos también estaba en Bería, porque era hijo del mismo papá. Y cuando miró, el bebé miraba y tenía recuerdos de sus hijos que habían muerto. Su pasado estaba frenando y deteniendo él en aquel mismo hogar de desesperação. Pero eu venho dizer uma palavra, uma quarta resposta de Deus para você. Se muitas coisas morreram em la família, aún tu estás vivo, há esperança. Se muitas coisas morreram, a amistad, as buenas charlas, uma broma saludável, os tempitos de recreação, a unidade, a união, a comunhão, o placer de estar assentado em uma mesa com silhas, tudo decorado a mesa e toda a família em unidade, bajo a bendição do Senhor. Quizás tudo isso morreu em tu relação, quizás tudo isso morreu em tu hogar, quizás tudo isso morreu em tu matrimônio, pero eu venho dizer uma palavra, mensagem de Deus para nós aqui, em esta hora, em nome de Jesus. Está escrito em el livro de Lucas, capítulo 20, e versículo 38, que Deus é Deus de vivos e não de los muertos. Deus trabalha em quem está vivo. Você está vivo, Deus vai trabalhar e perfeccionar uma boa obra em tua família. Outra coisa que eu quero dizer, mira, quizás el amor, el perdão, a alegria, a paz, a falta de salvação que há em tus hijos, porque Satanás ha descarriado a eles e eles estão barro, amados, la muerte espiritual, muertos em delitos e pecados e ofensas. Quizás tantas coisas estão muertas em tu família, pero se tu está vivo, há uma esperança. E eu vou ler um texto bíblico. Mira o que está escrito, pastora. Mira o que está escrito em el livro de Eclesiastés. Quando eu leí esse versículo, me quedei impactado, porque esse versículo parece uma broma, se não é um versículo bíblico. Mira o que está escrito em Eclesiastés, capítulo de número 4, capítulo de número 9 e versículo 4. Olha o que está escrito. A palavra passa a ler em el nome del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Mira, há uma esperança, ai Deus meu, para todo aquele que está entre los vivos, porque melhor é um perro vivo do que um leão muerto. Aleluia. Eu vou ler outra vez. Há uma esperança para todo aquele que está entre los vivos, porque melhor é um perro vivo do que um leão morto. E eu me pus a ler, Senhor, que versículo é este, papá? Melhor um perrito, um chihuahua vivo do que um leão muerto. E Deus falou para mim, sim. E eu hizo pergunta a Deus sobre este versículo. E Deus começou a falar comigo. ¿Qué é mais forte? Um chihuahua ou um leão? Senhor, claro que é um leão. Se um chihuahua morder minha perna, eu, ai, que lindo, que fofo. Pero se um leão morder minha perna, se acabou. O que é mais forte? Uma lesse, as mulheres que gostam da lesse, não? Todo com aquele supelho caracolado, aquela coça. Uma lesse ou um leão branco? Senhor, claro que um leão branco. Aleluia. Se uma lesse chegar aqui a ser broma, nós outros, ai, que linda, que perrita. Pero se um leão entrar aqui, irmão, e aquela porta, hasta mesmo quem tem medo de altura, amado, sube esta coluna, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Quem você
mais autoridade, um pastor alemão ou um leão valiente da África? Claro que é leão, Senhor, pero se um leão se quedar morto, acabou sua força, acabou seu poder, acabou sua autoridade. E o que tem a ver isso com um perro vivo? E aí Deus falou, porque em el mundo de los humanos vale mais um perro vivo que tem esperança do que um leão morto que não tem. E eu falei, por quê? Porque está escrito na Bíblia, meu hijo, que até os perritos podem comer os panes que caem da mesa de seu Senhor. Eu não estou predicando para perros em esta manhã, eu estou predicando para ovelhas del bom prado, del bom pastor. Se há esperança para um perro em las calles de Barcelona, quanto mais para ti, que ovelha del Senhor, hijo de Deus, hijo de la promessa, mais do que vencedor em Cristo. Então levanta-te em esta temporada, saca a cenida de dolor, aleluia, saca isso de tu coração, levanta-te, peleia por tu casa, peleia por tu hogar, peleia por tu família, peleia por tu esposo, peleia por tu ministério, peleia por esta igreja. Eu estou em um domingo de família, igreja também é família, peleia por tua igreja e Deus hará uma nova temporada em esse hogar. Arabacana, arabaracana, araxária, derabacamanácia. Olha para a pessoa que está ao lado, golpeia a mirada deste irmão que está ao lado e diga para ele: somos ovelhas del prado de papá. Então há esperança para nós outros, há esperança para tu saúde, há esperança para esta igreja, há esperança para tu matrimônio, há esperança para tus hijos que estão descariados. Eles estão descariados, pero Deus está falando: minha palavra vai resgatar a eles. Ustedes estão bajo um tema. Eu he mirado na porta, resgatando al hijo pródigo. E eu venho profetizar: muitos desta casa, muitos de tua família serão resgatados como hijo pródigo para Deus, porque há uma esperança em ti. Arai Kataia para Xanda. Alaba o que vive, alaba aquele que reina, alaba aquele que era, que é e que há de venir. Alaba o leão de Judá, la raiz, aleluia, de Isaí. Racaia, caia, cheia, cama na Chandaka. Está forte a presença, irmã. Há uma tenura aqui muito forte, missionária Valcinha. Há uma presença aqui, meu amigo Val. Oracanda Xanda, de cacheia. Ai, 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 Deus mío, ai, que fuego tremendo. Aleluia, pero eu tenho que hablar a última enseñanza e terminar este mensagem, porque quero respeitar o horário para que nós outros também vengamos amados, ter um tempito de comunhão, aleluia, almoçar e tudo isso. Eu também, claro, tenho que regressar a meu país, a oi, pido a oração de todos. Sin embargo, eu quero dizer uma coisa: este varão cai em si, reflexiona e decide quitar a ceniza do passado, decide quitar, amados, as marcas de dolores de seu coração, entende que enquanto há vida há esperança. E aí ele habla para seu amor: eu quero sanar meu coração, e você também quero. Vamos lutar por nossa relação. Ele tem relações sexuais outra vez, engendra outra vez, e agora está um bebê chamado Berias, e este bebê está, amado, recebendo
o amor de seu papá está entendendo que aquele bebê que tinha traços de seus irmãos que haviam muerto, não tinha culpa de seu processo em seu coração. Agora sua esposa está embaraçada outra vez, e aí outra vez ele está trabalhando, seu bebê vai nascer, ele corre. Quando vai pegar o bebê em las manos, é uma ninha. Não é um ninho, é uma ninha. Porque mira lo que está escrito, e eu vou trazer a interpretação de este mensagem. Oh Deus meu, que mensagem poderosa de Deus. Olha o que está escrito. Versículo 24. E sua hija será, a la qual edificou a Bet-Oron, la barra e la alta, e Auzém será. Hijo de este Beria também foi Refá e Resete, e Telá e Taná, seus filhos. Eu vou explicar isso. E agora ele tem uma ninha, e quando ele mira lá bebê ele orando, escuta o sonido bem feminino, e ele falou: Deus meu, uma ninha. Senhor, eu vivo em Israel. Os varones de Israel são têm muito preconceito com as mulheres. As mulheres solamente servem para enredar. Se não podem parir, são tratadas como basura em Israel. E tu me has dado uma ninha, Senhor. E aí Deus falou a meu coração. Mira o que Deus falou. Muitas vezes, para Deus sanar nuestra família, para Deus sanar a ti mesmo, muitas vezes Deus regalará a mim ou a ti com coisas que não queremos. Sin embargo, são coisas que Deus nos regalará, que nos hará feliz. Porque em sua cabeça ele não queria uma ninha, porque sabia que os filhos de Israel, os varones, eram muito preconceituosos com as mulheres. As mulheres solamente serviam para parir e engendrar. Se era estéril, era tido como basura. Pero esta niña sarou seu coração. Por quê? Porque Deus lhe ha entregado saúde. Segundo, porque foi arquiteta, porque edificou 2 cidades. Terceiro, foi guerreira, porque para uma mulher conquistar 2 cidades, irmão, com a força de seu braço, era mulher guerreira, era mulher valiente. Deus está falando: eu vou entregar para ti valentia para lograr suas bendições. Eu vou entregar a ti, amados, uma mente para sonhar e para desenhar projetos proféticos, para que Deus possa arquitetar um projeto de felicidade em ti. E eu vou entregar algo em tu coração, algo em tu vida, algo em tu relação. Quizás não é o que tu pensas, pero é que eu entregarei para que tu venha a ser feliz. Eu me recordo quando Deus regalou meu papá, minha mamã. Tu pensas que minha mamã queria me papar? Ai, ai. Eu não era nascido, pero meu papá, em aquele tempo que era muito complicado ser crente, que tudo era errado, que tudo era pecado, hein? Fim de anos 70, início de anos 80, e meu papá querendo enamorar-se com minha mamã. Meu papá na época quase 25 anos, e minha mamã uma adolescente de 13 anos. Papá esperou hasta 17. Começaram a namorar, pero ela não queria ele. Por quê? Porque aquele tempo, anos 70, 80, quando o varão tinha 20 anos, já era considerado velho na igreja se não tivesse casado. Porque era a mentalidade. A mentalidade em aquele tempo era 17 anos já tinha que estar casado, 18 anos já tinha que ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, e meu papá, 25 anos, presidente de los jóvenes de la igreja. E aí aparece uma muchachita, 13 anos, pero com corpaço, cabelo pelo muito grande, corpo de brasileira raiz, e ele falou: esta será a mulher de minha vida. E aí ele falou com minha mamá, e minha mamá falou: salga-te de mim, eu não quero viejos. Pero, irmão, Deus cambiou a coisa, irmão. E hoje estão casados há mais de 46 anos. E hoje meu papá se broma com ela. Meu papá, tu não queria o viejo, hein?
Pelo el verbo hoje te hace feliz há quase 50 anos. Sabe o que é isso? É a palavra desse texto. Muitas vezes Deus regalará você com coisas que tu não lo quieres. Este varão muito feio para mim. Esta mulher não me gusta a maneira de ela, sua forma de falar, sua forma de comportar. Este amigo eu não quero, não tem nada para me oferecer. Sin embargo, será a pessoa que Deus conectará a você a um destino profético e a passos largos rumo a los projetos que Deus ha dado para tu vida. Amém, igreja? Póngase de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês.